Então, eu vou disponibilizar esse pronto aqui, de uma Ali que já fez, e aí apareceu aí para vocês? Apareceu. Beleza. Então, é isso aqui, o material que você vai trabalhar vai ser exatamente isso aqui. Então, você vai colocar aqui o que você vai fazer. Entendeu? Essas atividades, eu até comentei que são atividades bem racionais e bem do dia a dia. Então, você vai colocar ali, por exemplo, o início da orientação. Nós vamos começar o trabalho agora em setembro, como vocês estão vendo aqui na primeira, no número 1. Então, a atividade de orientação, início, você pode colocar uma atividade 1 como ambientalização, dê o nome que você quiser. A orientação, ela começa aqui agora no início. No início aqui, olha, no mês de setembro, no primeiro mês, você começa em setembro. É aqui que vai começar a contar. Aí você tem a entrega do plano de trabalho também em setembro. Só que é no dia... O que você tem que me entregar, na realidade, eu tenho que repassar no dia 15. Então, os meus ALIs já me entregaram antes. Hoje é o último dia para eles. Por quê? Porque eu preciso de um dia para dar uma analisada, eu preciso de uma folga, de um conforto de folga. Eu vou combinar com vocês o prazo até amanhã. Por quê? Porque aí me dá um dia para que se acontecer algum imprevisto, porque esses prazos são estanques. Eles são estabelecidos pela coordenação e eu não posso falar, deixei de entregar porque o Ali não me entregou. Eu vou entregar no dia 15 todos os planos que me entregarem. Se o Ali não entregou, ele vai ficar em falta. Entendeu? Então procurem fazer. Aqui ele é bem intuitivo. Como já tem esse pronto, vocês só têm que alinhar aí de acordo com o ciclo de vocês, com a data de vocês. Mas, por exemplo, a entrega da versão do artigo, que vai acontecer no mês 6, ele vai acontecer, na realidade, em janeiro, que é o mês 6, é comum para todos. Todos os ALIs vão ter que me entregar isso nesse mês. Então, não há muito o que modificar nessa parte aqui. E aí vocês têm os ciclos que vocês começam e terminam. Não sei qual é a situação, não são todos os ALIs que estão no mesmo ciclo, porque, como eu falei, são duas equipes, tem a minha equipe, tem a equipe da Lívia, o grau aí de desenvolvimento das atividades pode ser um pouquinho diferente, mas eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer esse cronograma de atividade. Na verdade, eles chamam de plano é bem mais complexo. Aqui é apenas um cronograma de atividades. Acredito que seja bem tranquilo para vocês. Ficou alguma dúvida em relação à dinâmica aqui do plano? Guilherme, Sim. Só para complementar, todos os ALIs eles têm que seguir o ciclo do calendário dos encontros. Ah, sim. Então, são todos iguais. Porque... na mesma data. Ah, ok. Então é praticamente a mesma coisa. É porque eu estou dizendo isso porque tem Ali que tem a metodologia antiga ainda. Porque houve uma mudança. Antes eram 11 encontros, agora são 9. Então, mas todos no Mato Grosso do Sul têm que seguir o mesmo cronograma. Ah, então maravilha. Melhor ainda. Tem que seguir a mesma data. Então, é tudo a mesma data, não pode ser cronograma diferente. Ah, então. Então fica melhor ainda, né, Mariana? Porque aí não tem... Bem mais fácil. Bem mais fácil. Então vocês podem fazer a mesma dinâmica de construção do plano. E aí cada um, para não ficar um copia e cola, né? Cada um coloque aí personifica um pouco para ficar um pouco diferente, né? Muda aí um pouco os verbos, dê uma personalizada para que fique mais fácil também. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Tudo bem? Oi, Roger. Você estava na reunião passada, não estava? Tá, eu entrei nessa para esclarecer uma dúvida que você falou que no grupo lá, que nesse aí, se eu não me engano, da Maria Gabriela, esse? Esse aqui é o da Aline, se não me engano, é o da Aline, que eu peguei como referência. Beleza. O da Maria Gabriela que ficou faltando no último mês? Ela não colocou atividade no último mês. Eu questionei isso. Se no último mês não tem atividade. Eu abri aqui e eu vi que estava tudo preenchido
dela no último mês? Não, é porque ela corrigiu. Ah, tá. Depois ela corrigiu e postou de novo. Então tá bom, obrigado. Isso, é porque no último mês vocês têm alguma coisa para fazer, né? Ou fechamento de relatórios, ou terminar o projeto, né? Enfim, tem alguma atividade. Não pode deixar mês faltando. Mesmo porque é uma questão de remuneratória, né? Vocês têm uma bolsa e tem que ter atividade comprovando que você trabalhou para ter direito a essa bolsa, que na realidade é um salário, né? Perfeito, obrigado. Ficou uma... Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esse cronograma, ele só vai até agosto, certo? Agosto de 2022. Isso, é quando encerra a atividade. A atividade dos artigos. Na realidade, vocês têm que... a atividade dos artigos, exatamente. Porque vai coincidir o encerramento das atividades com o término da bolsa. Com o término Não, do... porque vai até outubro. É outubro? Aham. Ah, tá. É porque aí é o seguinte, a atividade que me interessa aqui como orientador é até o artigo e o estudo de caso. O que vocês vão fazer depois disso não vai contar, porque, na realidade, eu encerro o meu trabalho em agosto. Porque o meu trabalho de orientação é de 1 ano. E aí, aí eu não terei mais governabilidade sobre as ações de vocês. Então, por isso que ele vai até agosto. Certo, obrigada. Bom você ter falado isso, porque pode ter, para não haver ruído de comunicação, porque pode ficar parecendo que tudo vai acabar em agosto. Não, vai acabar o meu trabalho aqui. E aí eu preciso entregar esse material que vem de vocês no meu próprio relatório. Então é por isso que eu preciso de fechar isso até agosto. Uma pergunta, Guilherme. Você vai disponibilizar esse material para nós, para a gente alterar, ou nós vamos montar do nosso jeito? Não, vou disponibilizar, não tem problema não. Ah, legal. A gente já preenche, né? Isso, fica mais fácil, já está formatado aqui, já está bem mais fácil. Aí vocês, né, se quiser modificar alguma coisa, modifica, mas aí é só, não vai ter problema não. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Guilherme, para você é importante saber a nossa regional ou isso é indiferente? Vou colocar no plano de trabalho que eu sou agente local de inovação de aqui da Ana Anastácio e atendo Jardim, ou isso é indiferente para você? Na realidade é indiferente, mas considerando que você vem de uma outra orientação, eu vou só pedir, eu já estou fazendo isso aqui, separando por grupos. Né? Tem o meu grupo e tem o grupo de vocês, embora esteja misturado no Teams e aqui no vídeo. Mas eu estou fazendo a separação. Se você quiser colocar ali a orientação que é da Lívia, fica à vontade também. Tudo bem. Pode falar, Jefferson. Guilherme, em relação à entrega desse plano de atividades, a gente vai te enviar por e-mail? Isso. PDF? Como que você prefere? Não, prefiro que... Você tem que declarar que você tem que... Não, envia em Excel sem ser PDF, porque eu vou ter que migrar para outro, porque eu vou mandar um relatório só, né? E vou ter que copiar. Ah, entendi. Isso. Então você... Em relação a... Pode falar. Pode falar. Uhum. Em relação a esse modelo exemplo da Aline, a gente percebe que tem 21... Tem 21 Linhas. 21 atividades, né? Isso. 21 itens aí. Tem limite para isso? Não. Se você quiser inserir ou excluir alguma coisa, fica à vontade. Ah, sim. Perfeito. Você desce mais um pouquinho para a gente só dar uma olhadinha na parte final da lei, só a título de exemplo, por gentileza? Como? Você descer mais um pouquinho... Ah, tá. Passar o arquivo aqui. Isso, sim. Tá, então, no caso... Ele vai até o dia 26 aqui, ó. Que é o último ciclo, né? Isso, exatamente. Perfeito, ótimo. Obrigado. Ok? Tem mais alguma dúvida? A Mariana está com a mão levantada. É porque eu quero mostrar um outro material para vocês, que eu vou mandar para vocês também. Não, desculpa, Guilherme.
mais dúvida não. Beleza, então vamos lá. Eu vou interromper essa tela e vou colocar outra, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês agora o material que eu tenho aqui de apoio, que é material meu. Vocês não têm esse material, mas é um material que indica o que tem que ser feito e como você vai ser cobrado, entendeu? Pode ser que seja novidade. Vocês têm aí o manual do orientador? Não temos esse material. Então, esse material é meu. Mas o que eu acredito? Eu acho bom você conhecer como eu vejo vocês, para que vocês saibam como eu trabalho executado, em diferentes olhares. Então, o meu olhar vai ser praticamente o olhar que você tem que entender como é que é. Então, eu vou disponibilizar o manual do orientador e vou disponibilizar também o guia de ferramentas. Eu vou abrir aqui com o manual, a gente vai falar rapidinho sobre ele, só para que vocês vejam como é que você se encaixa aí dentro. Espera aí. Aparece aí para vocês uma bússola? Sim. Isso, então esse aqui é o meu manual, tá? Manual do orientador. Só que no manual do orientador tem muita informação que é importante para vocês também. Vou pegar aqui, eu já grifei algumas que são importantes. Essa primeira figura aqui, olha só que bacana, mostra a jornada da inovação, que é formada aqui por ciclos, né? Esse é o trabalho de vocês. Eu não vou fazer isso aqui, mas eu tenho que entender como é que funciona o processo. Pessoal, eu não fiz uma apresentação minha, mas a minha especialização é eu sou advogado, né? Eu sou agente de inovação, que é a minha especialização, e trabalhei com política, fui coordenador da área de inovação do governo de Mato Grosso do Sul durante muitos anos. E atualmente eu sou professor universitário e trabalho com consultoria, e depois eu fiz o mestrado, que foi investigando a inovação tecnológica na micro e pequena empresa de Campo Grande. Eu posso disponibilizar a minha dissertação de mestrado aqui, porque às vezes eu senti que tem algumas pessoas que têm muita dificuldade na escrita. Só para ter uma ideia de escrita, vocês têm interesse em ver esse material? Claro. Isso, então eu vou disponibilizar aqui para vocês. A título de inovação, eu usei a metodologia para fazer o mestrado, o Manual de Oslo. Não sei se é familiar para vocês, mas é a mesma coisa. Aqui vai estar com um olhar, a metodologia que o Sebrae trabalha, mas inovação aqui do Sebrae, eu nem gosto muito de usar essa palavra inovação aqui, na realidade aqui é gestão, né? Porque inovação é muito mais profundo. A minha dissertação de mestrado foi nesse sentido, foi aprofundar a inovação tecnológica na micro e pequena empresa de Campo Grande. Beleza, vai ter como referência, você vai lá, vai entender como é que escreve um artigo. É para isso que vocês vão ter que escrever um artigo. E vou disponibilizar um plano, aliás, um estudo de caso que eu fiz de uma consultoria minha aqui para a UEMS. Que aí você tem essa visão de como escrever. Tem gente que tem dificuldade na escrita, né? Talvez não tenha familiaridade. Depois eu fiz o doutorado nessa linha, continuei nessa linha dos direitos de propriedade intelectual, e agora eu estou fazendo o pós-doutorado aqui na Universidade Federal, investigando a inovação, os direitos de propriedade intelectual, e eu foquei nos direitos de vacina. Então, tem um ciclo aí que eu já vinha trabalhando já há muitos anos, eu adoro esse assunto. Embora eu não trabalhe só com ele na universidade, eu trabalho outras disciplinas, que é o direito constitucional, direito administrativo, e faço consultorias para os governos também. No momento, eu estou aqui com esse trabalho de fazer orientação desse ano com vocês. Mas se vocês quiserem saber da minha vida, é só colocar da minha vida acadêmica, minha produtividade, os artigos que eu já escrevi, que são muitos.
É só colocar meu nome no Google, Guilherme Aparecido da Silva Maia, e vai aparecer tudo lá. Combinado? Mas eu vou disponibilizar para vocês, vou disponibilizar no... Vocês preferem no próprio... Porque esse material já está no grupo do WhatsApp. Mas como vocês entraram agora, não sei se vocês conseguem ter acesso. Vocês querem que eu coloque no WhatsApp ou mande no e-mail de vocês? Pode ser no e-mail, né? Fica mais fácil, né? Então eu vou mandar tudo isso para vocês no e-mail. Ok. Então aqui, gente, está a base de tudo isso, né? O ciclo aí que nós estamos falando do trabalho de vocês. Vocês vão trabalhar aqui com radar, que no manual de aulas a gente chama de... A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que construir um diagnóstico e tudo mais. Então, aqui o Sebrae, ele trabalha aí. Você tem, no primeiro momento, um radar, depois você tem encontro individual, depois tem encontro coletivo, depois você vai ter o mapeamento de problemas, que lá no estudo de caso de vocês vão ter que escrever, é uma dúvida que eu já estou adiantando, alguns áreas perguntam, mas eu vou ter que fazer um estudo de caso para cada um das empresas? Não, você tem 25 empresas que você orienta. Você não vai fazer estudo de caso com a história de todos eles. Você vai escolher uma empresa e fazer um estudo de caso específico sobre aquela empresa. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas faz sentido, né? Guilherme, Sim. por exemplo, eu aqui em Aquidauana, o meu principal problema da cidade sempre está ligado à inserção nas mídias sociais, essa inserção como um todo, não só rede social, Google, enfim, a dificuldade deles em cima disso. Eu não poderia trazer um estudo de caso voltado a isso ou não? Tem que ser em cima de uma empresa mesmo? Olha, é uma pergunta bem interessante essa, porque todas convergem para o mesmo dilema tecnológico, não é isso? Isso mesmo, a grande maioria. Eu acho que vai ser um ponto fora da curva a sua situação, porque nenhum Ali tem essa situação, até agora que eu tenha visto. Eles têm um grupo de empresas que tem um problema, um grupo de empresas que tem outro, e assim acontece o dilema deles, que a gente chama que Sebrae chama de dilema tecnológico deles. Como o seu caso ele vai converger todos no mesmo dilema, eu acho que o seu estudo de caso pode ficar muito interessante se você colocar todos dentro do mesmo, da mesma problemática. Eu acho que não vai ter nenhum problema em relação a isso, não. E eu acho muito interessante, seria até bom se você aprofundasse, porque realmente isso é um dos temas que eu trabalho no pós-doutorado. É a dificuldade exatamente disso aí. É a dificuldade que nós temos exatamente para sermos vistos nessas plataformas. E eu até estou criando um aplicativo para ajudar isso. Então, seria uma coisa bem interessante. Se você, não sei se em Aquidauana você vai conseguir alguém que trabalhe com aplicativos. Tem um profissional agora que ele é o profissional que eles chamam de CEL, só que é com S, tá? CEL, e vem de research, né? Que é de pesquisa. É um profissional especializado em construir estratégias de busca, ou seja, para que as empresas consigam ser vistas dentro da internet. Então, por exemplo, eu preciso hoje de buscar uma pessoa que faz festa de aniversário infantil. Então, eu vou colocar lá no Google, festa de aniversário infantil. Como você está falando aí de Aquidauana, provavelmente não vai aparecer ninguém de Aquidauana. Por quê? Porque as empresas que vão aparecer vão ser as de Campo Grande, vão ser de São Paulo, do Rio, vão ser de acordo com a visibilidade, com o grau de maturidade que eles têm que eles chamam de cauda alguma coisa. Ou seja, o nível de busca, quantas pessoas estão buscando, vai depender de uma quantidade de pessoas e das hashtags. Sim. Entendeu?
Então é bem complexo isso. E eu entendo o dilema aí, porque esse problema, já vou te adiantar, não tem solução não, tá, Alessandra? É um problema que eu estou tentando solucionar aí mas você tem que fazer um curso em São Paulo para poder conseguir fazer isso. O ideal seria, se as pessoas, você leva essa luz, né? Quem sabe o grupo que você trabalha não topa fazer um curso, pagar um curso, dividir os custos desse curso em São Paulo, né? Seria uma solução. Legal. Então tá. Mas o estudo de caso vai ser bem interessante aí. Eu vou até gostar de analisar, que aí eu puxo você faz um trabalho bem feito, que vai dar uma publicação bacana. Legal. Então tá, combinado. Obrigada, Guilherme. Por nada. Tem mais alguém com a mão levantada? Bom dia, Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Andressa? Tudo bem. Na verdade, assim, até pegando o gancho do que a colega estava falando, pensando nessa questão de vários, né, terem o mesmo problema, o que eu pensei, na verdade, seria como pegar esse tema que vários têm e trazer pro artigo, né, o artigo principal. E aí, o estudo de caso, eu vou escolher uma empresa específica, mas no meu caso, por exemplo, eu comecei atendendo muitas empresas ali na área gastronômica, com atendimento, e a grande dificuldade deles é ali em ter um comprometimento dos atendentes, dos atendentes, aliás, né? Por quê? Porque o salário não é tão alto, Sim. correria, trabalha de segunda a domingo, né? E aí eu pensei em pegar esse tema pro artigo, né? E no caso dela, que o mais comum é a questão do digital, no meu está sendo a questão do comprometimento de funcionários. Então eu pensei em trazer isso pro artigo. Não, está correto. A sua ideia não está errada. O que acontece é o seguinte, só que no artigo você não vai poder esquecer ninguém. Então você não vai você não vai fazer um artigo de tendência de maioria. Você vai ter que contemplar todas as situações de todos os seus de todas essas empresas que você orienta. Então, colocando todos os problemas, eu não vou poder focar em um, é isso? Não, no artigo você vai ter que falar de todos. Você pode dar uma pincelada geral. Lógico que você não vai fazer uma citação, como eu vou dizer, uma citação sensorial, ou seja, tipo censo, falar de um por um. Você vai dar uma geral nos grupos, nas tendências de grupo, mas como eu falei antes, cada área tem um grupo, né? E esse grupo ele tem ali cada área tem um grupo de empresas e essas empresas não são homogêneas, elas têm problemas. Você tem algumas têm problemas com o pessoal, outros têm problema com o fornecedor. Há uma tendência de ter uma divisão aí de problemas. Então, mas no artigo, se tiver uma empresa lá que tem problema, por exemplo, com crédito, você vai ter que colocar, porque o artigo é um panorama global da sua atuação. E eu vou escrever o meu artigo em cima do artigo de vocês. Então, eu vou precisar porque eu não estou lá. Vocês serão os braços, né, para eu conseguir compor o meu relatório. Então, para eu conseguir fazer o meu, vocês precisam do de vocês com o máximo de informação. Eu achei que nós teríamos que escolher um tema, igual a gente faz em faculdade, na verdade. Entendi. Escolher um tema específico e focar naquele. Então, ali, todo mundo vai fazer o artigo baseado no geral com a sua experiência em atendimentos. Então, tudo que a gente atendeu e viveu e tratou dentro do ALI vai ser o tema do nosso artigo. A gente não vai poder escolher um tema específico. E aí você pode fazer, no meu caso, eu já consigo fazer a transversalidade, né? Colocar a inovação tecnológica, no caso aqui a inovação, fazer uma linha transversal. Mas eu não sei se vocês têm maturidade para fazer isso, alguns não têm. Então, eu não vou exigir que vocês façam essa transversalidade. Então, procure fazer... o artigo, na realidade, gente, vai ser mais um relato. Entendi. Mas só que você vai ter que rechear com revisão bibliográfica, né? Então, por exemplo, no setor de vocês, você disse aí no setor de restaurante, né?
Eu vou contar de uma experiência que eu fiz de consultoria. Eu fiz uma consultoria há um tempo atrás pode até ajudar. Foi o seguinte, o setor gastronômico de bares e restaurantes, o núcleo que eu trabalhava estava apresentando muito prejuízo e nós fomos investigar por que tinha prejuízo. E uma das explicações era o desperdício. E um dos itens mais desperdiçados era o chopp, que é um dos itens mais caros, né? E aí nós fomos identificando. Como é que nós fizemos? O método de trabalho para fazer diagnóstico, você pode usar aí o método do Taylor, né? Que é ir lá e verificar, fazer a medição das atividades, acompanhando o dia a dia de trabalho da empresa que você está analisando. E nós analisamos que os garçons, eles desperdiçavam muito chopp porque eles não sabiam colocar o copo. O copo deixa eu até colocar aqui. Então, o copo lá, você tem lá o lugar onde ele tem que enfiar, abaixar aquela coisa, né? Aquele pininho, para encher o copo, a tulipa. Então, o que acontecia? Ele fazia assim, olha, enchia, derramava, e depois ele fazia assim, entendeu? Sim. Então, o que nós... O que é o orientado para eles, né? Nunca tinha pensado num detalhe desse. Exatamente. Ele não está nem aí se ele está desperdiçando ou não, ele quer fazer o trabalho dele. Quem tem que pensar nisso é o gestor. Então, o que nós sugerimos? Sugerimos um curso, olha só, sugerimos um curso para ensinar o garçom a colocar o copo, aí coloca, puxa, dá um pouquinho mais de trabalho, aí o chopp vem certinho, ele abaixa e retira. Olha só. Sim. Isso, gente, teve um resultado positivo de 30%. Diminuiu o desperdício em 30%. E isso é dinheiro, porque chopp é caro, matéria... Então, tá vendo como uma coisinha é importante? Um detalhezinho que você mexe ali, que você orienta, e aí isso precisa de convencimento do próprio empresário de que ele precisa não só ficar brigando com o funcionário, mas também precisa ter um incentivo. Uma outra situação, por exemplo, que nós constatamos foi em relação a desperdício de alimentos. Eu gosto muito de trabalhar a linha de consultoria. Já fiz consultoria de praticamente tudo, né, de todos os aspectos. Porque eu trabalhei muito tempo também na região do Nordeste, eu fui consultor, né, do Ministério do Planejamento. E quando eu trabalhava nessa linha, e também de empresas privadas. Então aparecia tudo, né? Eu trabalhei o Brasil inteiro, literalmente. Então, o problema que tem no Norte não é o mesmo que tem no Nordeste. No Nordeste, por exemplo, eu fiquei quase 6 anos no Nordeste. Retornei para Campo Grande, agora para fazer o doutorado e já emendei com pós-doutorado. Na realidade, eu deveria voltar para o Nordeste, mas aí veio a pandemia e aí eu acabei ficando por aqui agora, esperando tudo isso passar. E vamos ver o que acontece, né? Então, na realidade, cada lugar tem uma cultura. Eu já fiz do setor de cerâmica, por exemplo. Enfim, né? Você pode trabalhar. O que eu percebo já ao longo aí desses... Né, já tem quase 30 anos que eu estou aí trabalhando. O que eu percebo é o seguinte. A comunicação, 90% dos problemas das empresas resbala, tem a ver com comunicação, seja a comunicação da gestão. Por isso que eu não gosto de ruídos de comunicação. Então, por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos da minha vida como assessor. Lá no início, eu percebi o seguinte, as pessoas queriam que eu fizesse coisas, mas não colocavam o parâmetro da coisa. Queria que eu cumprisse meta, mas não me colocava qual era a métrica estabelecida na cabeça dele. Então, eu tinha que adivinhar o que o gestor estava pensando. Eu odeio isso. Então, quem trabalha comigo hoje já sabe tudo o que eu penso e as metas que eu tenho que atingir. Por quê? Porque ele é o elo. Ele está dentro dessa cadeia,
ele é um stakeholder, né? Quem quiser saber mais sobre gestão, eu tenho lá no meu canal do YouTube o curso completo de gerenciamento de projeto, gratuito lá. É um curso que eu vendi, depois eu deixei o material bruto, sem edição, lá. Mas na realidade é isso, o que falta na realidade é gestão. Comunicação, gestão, e isso é o trabalho de vocês, aqui. Na verdade, a gente chama muito no programa, Guilherme, de processos, né? Sim, é o PDCA. O PDCA está dentro da gestão. Primeiro você identifica aí o problema, né? E faz um diagnóstico, não tem como, por exemplo, eu vou fazer o meu trabalho, como é o caso aqui do Alho, eu tenho que aumentar, se não me engano, a meta era 9%, né? Aumentar em 9% as vendas do micro e pequeno empresário. Beleza, mas qual é a meta? Quanto é que ele vende atualmente? E estabelecer a meta em cima disso. E aí vem o subdetalhamento, né? Quais são as causas? Por que ele está vendendo pouco? Porque o estoque é desorganizado? Porque a comunicação é ineficiente? Qual que é o problema? Né? Então é isso. Guilherme, Oi, pode falar. Estou olhando aqui no dado da Maria Gabriela mesmo, no item 4, a definição do objetivo para o artigo. Essa definição desse objetivo, para esse artigo aqui, o primeiro que a gente vai apresentar é o artigo, não é um estudo de caso. Sim, é o artigo. É o artigo, perfeito. E aí eu vou definir um objetivo para o meu artigo. Então, por exemplo, eu vou falar de todas as empresas no artigo, de todas as dimensões que é aportado no ALI nesse artigo. Então, eu vou definir um objetivo em cima de todas as dimensões e de todas as empresas. Você pode colocar assim, no seu caso, você atende... Qual é o setor... Diversos. Não, o local onde você está. Campo Grande. Então, você pode colocar lá, né? Vou colocar aqui, né, assim, chutando um título aí, só para você entender. Aspectos de inovação de micro e pequenas empresas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em relação à inovação. É um título. Entendi. Então, eu coloco, esse é o objetivo, no caso, seria o objetivo. É um título, né? Você pode fazer um título em cima disso, você vai colocar lá, quando eu disponibilizar... Você viu aquele material que eu disponibilizei? Os artigos que eu disponibilizei? Sim. Então, ali, você viu na minha dissertação qual foi o objetivo? Não me lembro, Guilherme. Então, dê uma olhadinha lá para você entender qual é a dinâmica de construção de um artigo. Então, você vai colocar lá o objetivo do artigo. O objetivo deste artigo foi analisar o comportamento de inovação tecnológica ou de inovação do programa ALI nas empresas do setor tal e tal e tal. Aí você, no objetivo, você filtra mais. Aí você coloca as empresas que você atendeu, a linha, né, de atuação de cada empresa, se foi alimentício, enfim, aí você vai afunilando. Guilherme, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu sei que a gente vai ter o artigo e o estudo de caso, só que eu tenho uma dúvida em relação à metodologia que nós vamos utilizar para cumprir o objetivo de ambos, no caso. Por exemplo, o artigo. Já que o artigo nós vamos fazer com todas as empresas que nós atendemos nos ciclos, né? Esses ciclos serão do ciclo 1 ao ciclo 3, é isso? Vai ser daquele ciclo, eu estou entendendo, na realidade vocês passaram um tempo aí sem orientador, então você já tem um ciclo que vocês fizeram, né? Sim, aham. E aí vai abrir outro, né? Sim. Isso. Então, na realidade, o ciclo que vocês já fecharam vai ser um trabalho de artigo, se não me engano. E depois você vai abrir... Vocês têm que fazer um ou dois, só um ou dois artigos. Não sei. Só
artigo. É um só, né? Porque eu tenho que fazer 2. Então, você vai fazer daquele ciclo que você fechou. Porque não tem como você fazer um artigo de um ciclo que você não fechou, entendeu? Tá, então é para fazer dos ciclos que já foram fechados, é isso? É isso, porque... Ou é só de um ciclo? Não, porque do ciclo que já foi fechado. Porque se você não tem como fazer de um ciclo que você não fechou, mas daquele ciclo que você fechou, você precisa fazer. E aí a minha dúvida é sobre metodologia mesmo. Que metodologia a gente vai usar? Qual o método de análise?